Fala pessoal, estamos aqui no YouTube, começando aí uma entrevista aí para você que está aqui acompanhando. Eu convidei hoje aqui para participar junto com a gente, professor do Projetos 10%, meu amigo Lucas Carvalho. Tá? Ele opera dentro do mercado aí somente pelo price action, sem a utilização de indicadores. E isso realmente é algo muito interessante, principalmente para quem está começando, que às vezes o pessoal está começando ali, tem um pouco de dúvida ali sobre leituras dentro do mercado. Uma vez que você entende o price action, você vai ver que fica muito mais fácil se você quiser colocar, por exemplo, um indicador dentro do mercado. Porque o indicador, ele é um cálculo do price action. A informação que vem da bolsa é preço e volume. Então você não tem outras informações ali registradas dentro do mercado. Tá? Então, por isso que eu convidei ele aqui, para ele se apresentar aí junto com vocês, tá? Para quem não conhece, e também falar um pouco mais aí sobre esses métodos operacionais aí que ele segue, que inclusive é um dos poucos no Brasil que está seguindo ali a metodologia All Brooks nas operações. Fala aí, Lucão. E aí, Mário? Pô, feliz de estar aqui no seu canal, falar um pouquinho aí do price action, falar um pouquinho dessa técnica aí da gente operar totalmente com gráfico limpo ali, né? Poucas informações, sem sobrecarregar demais a nossa cabeça ali com informações que às vezes a gente acha que é necessário e não é. Vamos ver se a gente consegue explorar um pouquinho disso aí hoje. É isso aí. E, Lucão, deixa eu te perguntar uma coisa. O pessoal que está vindo aí, vai conhecer, vai assistir o vídeo. Conta um pouco mais aí. Como é que você chegou na Bolsa de Valores e também como é que você achou o Projetos 10%? Bom, eu cheguei, cara, eu era da área de engenharia, né? Fiz engenharia mecânica, formei já. E eu comecei, quando estava próximo já de me formar, a pesquisar bastante sobre finanças. Então, eu comecei a pesquisar sobre o que que era investimentos ali em renda fixa, né, já preocupado assim, quando eu ganhar meu dinheiro, vou fazer o que com ele, né? Na época eu ainda nem trabalhava Nem assim, ganhava. nada fixo, né? Não tinha nada fixo, eu fazia muita manutenção de computador, mas bem autônomo mesmo. Então entrava um dinheirinho Pô, ali, que mas era o legal. dinheiro que eu investia em montar meu computador, comprar alguma coisa para mim e tal. Nada muito relevante assim. Só que aí eu fui me interessando por finanças, li livro do Gustavo Cerbasi sobre organização da vida financeira, e assim foi indo. Comecei a assistir bastante conteúdo sobre o assunto também de investimento, comecei a ver sobre bolsa, e aí que eu fui ver que na bolsa tinha tanto essa área, né, de investimento, para você ganhar com o crescimento das ações, ganhar ali com dividendos e tal, quanto a profissão mesmo de trade, né? Profissão trader, de você especular ali, comprar, vender mesmo, entrar vendido numa ação. Eu fui descobrindo isso, comecei de início ali vendo bastante conteúdo, o pessoal ensinando para que serve cada indicador, e aí eu meio que sabia um pouquinho de todos, sem uma metodologia muito concisa, né? E aí eu já fui ali olhando ações naquele hype que estava tendo ali lá no ano de 2019. Eu comecei a aplicar mesmo na bolsa, já antes meu dinheiro ficava todo em renda fixa. Aí fui pegando aquele hype ali, colocando uma empresa e outra, começando a entender um pouco mais os gráficos, porque uma coisa que é interessante é se a gente fica só na teoria, a gente não aprende de verdade, né? Então, Uhum. enquanto eu não coloquei um dinheiro ali para comprar uma ação, mesmo que seja uma, eu não lembro exatamente quanto que eu comprei no início, mas assim, mesmo que seja uma açãozinha ali do fracionado para a gente comprar, colocar R$ 10 ali na bolsa, a gente, tipo assim, não entende realmente o que está acontecendo, né? E aí eu comecei a Uhum. fazer isso, colocar um dinheirinho e outro ali, começar a estudar um pouquinho sobre a análise técnica e à medida que eu fui indo, foi aprofundando. Até que eu vi uma vez lá uma propaganda do Ogro, né? Ogro de Wall Street, não conhecia Chegou para ainda. você a propaganda, assim. Apareceu a propaganda para mim aí nas redes, que ele ia dar um treinamento, né? Na época ali ele ia dar uma aula gratuita e eu vi, né, na propaganda ali, Legal. essa aula. Aí, eu, querendo, assim, saber, né, não conhecia, querendo saber se era bom mesmo, fiz uma provocação que dava lá para comentar e perguntei, pô, esse cara aí,
ele é bom mesmo ou é só aquele cara que vai me vender o curso dele ali no final dessa live? Cara, e veio uma chuva de gente assim defendendo ele, falando que o cara era bom e tal, que o cara ensinava de verdade, que não ia enrolar nem Não tinha nada. nada a ver. Falei, cara, eu vou assistir essa live então. E era o André Machado, né? Era o Hugo, que até então eu não conhecia ele. Aí, Você se assustou no começo? Ogro de Wall Street, o nome meio por Wall Street, assim, o cara se denomina desse jeito, né? Meio estranho. Mas, pô, assisti a live ali, gostei pra caramba da live, gostei do conteúdo. Aí entrei no projeto, acabei comprando curso e tal para fazer o treinamento mesmo, pra sala ao vivo e tudo mais. E aí que foi minha entrada mesmo no trade, que aí realmente eu fui encarar isso mais como uma profissão, de sentar ali todo dia, estudar isso, operar isso, ver ali como é que funciona, aprender a calcular o risco, né, fazer gerenciamento, quais são os tipos de operação, setups e tudo mais. Então, foi ali na entrada do projeto que realmente eu fui de cabeça nisso, né, que foi ali no final mesmo de 2019. E aí, estudando, contando um pouquinho mais assim, né, depois da entrada do projeto, estudando ali, aí de início é bem difícil, a gente ganha um pouco, perde um pouco. Eu fui me aprofundando cada vez mais nos estudos. Aí foi quando você entrou no projeto também, né? E teve a sua sala ali focada em ações também. Eu comecei a assistir bastante as suas aulas também. E aí Legal. eu fui vendo você trazendo uma análise mais objetiva ali do mercado, setups mais. Tento tirar a subjetividade, né? Você sempre tentou fazer isso lá na sala, tirar a subjetividade, É. colocar um pouco mais objetivo, mesmo que a análise tenha subjetividade, você consegue Uhum. colocar umas regrinhas que eu acho bem interessante esse ponderamento, né? E aí eu fui estudando e tal, comecei a ver a importância de fazer backtest, de testar todas as estratégias ali antes de operar elas. E aí, na própria faculdade, eu aprendi um pouco ali de programação, até por curiosidade mesmo, projetos, de extensão da faculdade que eu fazia, eu fui aprendendo um pouco de programação, e aí eu vi que na ferramenta que eu utilizava ali tinha como fazer backtests ali automatizados, programando poucas linhas de código. E eu comecei a testar vários setups e, cara, a conclusão que eu cheguei foi sensacional. Que eu tenho alguns livros de trade aqui que falam alguns setups assim, se o IFR fizer tal coisa é compra, se fizer tal coisa é Ah, venda. sim, sim. Se a média fizer tal coisa é compra, se o MACD fizer tal coisa. Então eu vi vários setups e eu comecei a testar isso. E, cara, tipo assim, foi incrível que o resultado foi muito ruim. Era tipo assim, pô, pega esse setup de livro, roda ali, você perde dinheiro consistentemente. Falei, cara, não é possível, os livros estão errados. Se eu seguir o que está no livro, eu vou me dar mal. E Uhum. aí, eu peguei, cara, eu fiz uma planilha gigante, colocando lá um setup e fazendo assim: se eu colocar esse filtro nesse setup, se eu colocar esse outro, e esse outro, e esse outro, fui mudando os filtros assim, eu fui começando a entender qual média funciona melhor, qual média para mim ali já o resultado ficava ruim, vale a pena usar essa média junto com outra. E cara, nisso me abriu a mente ali. Aí eu comecei a pensar assim, cara, eu não vou nessa onda de, tipo assim, copiar setup de ninguém, eu vou fazer os meus setups. Comecei a testar, testar, testar. E aí eu fui meio que criando um próprio operacional ali, juntando tudo que Legal. eu já tinha aprendido, né, com os testes que eu estava fazendo. Então, isso foi um ponto, assim, de virada bem Uma forte virada para de mim. chave, você diria. É, uma virada de chave bem forte para mim quando eu comecei a rodar um backtest automatizado e ver o resultado dele, né? Pô, legal. E E aí, falando. pode Não, não, falar. pode contar, pode contar. E aí, o que aconteceu? Você tinha ali na sala, né, uma metodologia de cálculo de volatilidade e tudo mais que tinha que jogar numa planilha. E aí, como eu já estava programando ali, pensei, dá para pegar esse cálculo e jogar direto na plataforma em forma de indicador. E aí eu coloquei ali o nome até em sua homenagem, né? Bandas Pisani.
que ele calcula a banda de Legal. volatilidade dentro do próprio gráfico. E aí mostrei para a galera e a galera usa aí até Ah, a hoje, é galera bem amou. bacana. A galera amou, né? Falando que a gente fazia o cálculo da volatilidade sempre no swing trade, né? E aí, quando você chegou com esse cálculo pronto, meio que o tempo que eu demorava para analisar uma ação que levava tipo 5 minutos caiu para dois. E aí É, você já fez o do risco também, né? O indicador e risco Pisani. O pessoal ó, amou isso. é a mesma matemática ali com um resultado, um mostra em Financeiro, relação à né? média, o outro já mostra o financeiro, que facilita bastante, o pessoal já bate o olho no ativo e já sabe quantos papéis pode operar, né? Qual o tamanho do lote. Pô, show de bola. Não, até então, eu queria pegar esse gancho. Você sempre foi um cara meio da tecnologia, sempre foi um cara aí meio do, né? Tipo assim, o pessoal sempre pergunta, pô, Lucas, você que é o cara aí que sabe programar um robô, inclusive você já fez um curso para Nelógica, né? De programação de robô ali para Nelógica. Na É, verdade, esse curso aí, eu fiz o curso, era o meu curso mesmo, assim, de programação, e o pessoal da Nelógica pediu para participar, porque lá do curso. os colaboradores, eles, assim, eles sabem da ferramenta e tal, cada um tem sua função ali, mas a parte de programação dentro do Profit não era tão difundida entre os funcionários, né? Aí tiveram vários funcionários que fizeram o meu curso lá para poder entender Para poder isso, né? aprender. Inclusive até hoje o pessoal está acompanhando, mas não sabe, mas internamente a gente até chegou a pedir lá, falou, pô, manda um rapaz aí da Nelógica lá para falar, meu pessoal falou assim, não, o Lucas manja mais que a gente do Eu, Profit. eu tentei explorar o máximo possível ali, conhecer o máximo. Eu falo, né? Você tem que conhecer a sua ferramenta de trabalho. Você não vai ser um engenheiro e não sabe usar uma chave de fenda, sei lá, você não sabe usar um torquímetro, sabe? Que foi até o destaque que a gente viu ali no projeto, por isso que a gente convidou o Lucas aí para fazer parte aí do time de professores do projeto dos 10%, porque ele tinha uma diferenciação muito grande nisso. E aí, Aí até Lucão, não, pode falar, pode falar. eu ia falar ali da entrada do projeto. O, e aí chegou um determinado momento, você tinha pedido para eu explicar isso para os alunos, né, numa aula especial ali. Eu estava explicando o indicador para a turma, o André, que é o líder ali do projeto, assistiu a aula e gostou bastante, me chamou para dar essas aulas ali de programação, principalmente dentro do projeto. Aí eu fiquei, estou aí até hoje, explico tanto setups aí quanto o price action que eu já fui do setup objetivo que eu trabalhava, eu já fui indo para um lado mais subjetivo por entender, né, os dois lados da moeda agora. Então, desde de que o André me chamou lá, eu já estou no projeto aí há mais de ano, já não sei de cabeça aí, tem que calcular quanto tempo eu estou aí dentro já. Pô, show de bola. Então, você é o cara da tecnologia. Você sendo o cara da tecnologia, você é um rapaz novo. Aí, pô, então, o cara que manja aí, o que que você diria hoje pro pessoal, assim, né? Olhando pelo lado tecnológico, né? Tipo, o que que o pessoal precisa para estar operando dentro do mercado com relação a próprio mesmo equipamento que o pessoal precisa ter, ferramentas que o pessoal pode usar ali para automatização de estratégia, etc. O que você indicaria aí, Lucão? Então, para você operar no mercado, cara, tudo que você vai precisar é de um celular. Não, tô brincando, pessoal. Então, hoje em dia você consegue operar pelo celular. Vamos começar falando do celular. Você consegue operar. Só que uma telinha tão pequena e tão difícil de você clicar ali e arrastar as coisas que você precisa fazer é um ponto ali que eu acho ruim para análise, tá? Então eu recomendo ou um notebook ou um desktop, né, um computador completo ali, um monitor Full HD pelo menos, não tem necessidade de ser 4K. Hoje aqui eu uso um Full HD e um 4K, mas não tem necessidade. Pelo menos ali, na verdade pelo menos não, né? Entre 24 e 27 polegadas é um tamanho bom. Monitor Full HD acima disso costuma ser desnecessário, a resolução não compensa, tá? Às vezes menor de 20 polegadas fica uma tela meio pequenininha. Então se for para você escolher um monitor, seria nessa faixa das 24 polegadas Full HD. Configuração de computador, o ideal é sempre olhar a geração mais atual, tá? Às vezes você vai entrar na internet para comprar um computador, tem ali vendendo.
processador de 5, 7 anos atrás, como se fosse computador novo. Então, É, aí não dá. presta atenção no ano ali. Se você for comprar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, citar nomes, né? Um i5. A gente está em 2023, então o i5 ele vai ser 13ª geração ali, mais ou menos, segue quase que o ano que a gente está. Então, se você Uhum. estiver vendo ali um i5 de 7ª geração, que vai ser 7030, 7030, alguma coisa assim, que ele tá defasado. Então, a geração mais atual, 13 alguma coisa. Se estiver vendo um vídeo aqui muito mais no futuro, vê o ano que você tá, vê qual que é a geração atual. Atualmente, você acha ainda muito computador com 4 gigas de RAM para comprar? 4 gigas já é bem pouco. As plataformas ali precisam de memória RAM para poder rodar com tranquilidade. Então, pelo menos 8 gigas de RAM, para você ficar tranquilo. Se você usa muita coisa ao mesmo tempo, além do programa de trade, às vezes 8 gigas já começa a ficar até pouco. E, pessoal, nunca use Wi-Fi para operar no mercado, tá? Sempre recomendo ali internet a cabo. Se fica longe, tenta passar um cabo ali para você, tenta mudar o lugar que fica seu modem para ficar perto do computador. Então, Aham. internet cabeada ali para o trade, eu acho que é mandatório. E uma dica importante também, você tem ali o seu computador ali em torno de i5 com 8 GB de RAM, uma telinha pelo menos para você operar, internet cabeada e qual que era outra coisa que eu ia falar? Mouse e teclado Ah, cabeado. mouse e teclado com cabo, importante também. Eu vejo É. às vezes o pessoal ir com coisa sem fio. Acaba a Cara, bateria, aí dá para ferrou. usar, mas acaba a bateria no meio do trade é complicado. Mas o que eu ia falar, eu lembrei agora. Eu não recomendo tanto operar pelo celular, mas deixa a plataforma configurada no celular. Por quê? Deu problema no computador? Caiu sua internet de casa? Você abre no celular e zera tudo ali. Deixa o home broker configurado, tudo configurado no celular, que aí você consegue pegar e zerar, sem correr muito risco ali por um problema técnico, às vezes, que ocorreu na sua casa. Já aconteceu comigo, tá? Eu acabar a energia da casa, acabar a internet, eu ter que ir para o celular para poder finalizar ali e não correr risco nenhum. É, comigo já aconteceu também, só que aí no caso eu entrei numa operação, acabou a internet deu um pico, caiu, né? Aí eu fui mexer no celular. Quando eu voltei, eu estava fazendo uma operação na Tesla. Aí quando eu voltei, eu estava dando US$ 6.000 de lucro a operação. Detalhe, eu tava Aí com deu medo do bom. meu stop, porque eu não tava com o stop digitado. Aham. Só que o valor do stop que eu tinha direcionado era de US$ 1.500. Meu alvo era próximo a isso, 1.500 também. Esse era o meu objetivo no trade. Só que ela deu um disparo tão grande. Aí eu falei, caraca, meu. Na Aí hora eu você fiquei deu mó sorte. puto. Deu Não, sorte quando que a foi pro lado internet positivo, caiu, né? cara, quando a internet caiu, eu fiquei puto, porque eu falei, caralho, se eu tô com uma operação, tô meio grande e tal, o stop, porque o stop, graficamente falando, era pequeno, e dava US$ 1.500. Eu falei, cara, eu tô grande na operação, o negócio tá dando US$ 6.000 de gain. Aí eu falei, pô, Deu agora eu vou sorte. zerar aqui. Esse dia eu lembro bem, assim. Tá doido. Cara, mas, pô, é show de bola. E, Lucão, conta pra gente uma coisa, né? Hoje em dia você é o cara que se destaca aí pelos métodos All Brooks, que está operando dentro do mercado, basicamente price action puro dentro do mercado. Como que funciona, então, tua estratégia aí para operar? Então, o que que eu gostei muito, né, dessa estratégia do price action? É, às vezes a gente vê muito estratégias para a gente operar uma tendência. Então, o mercado está em tendência, a gente pega ali algum padrão e tal e opera. Só que, por muitas vezes, o mercado fica dias lateral. E aí você fica, pô, não vou fazer nada nesse mercado lateral? Não tem uma técnica para fazer isso? Aí esse é um ponto. Nesse price action puro que eu opero, eu consigo identificar se o mercado está mais em tendência ou se ele está mais lateral e conseguir operar Aham, isso. Outro fator também é a reversão. Aí eu começo a estudar quais são os pontos que o mercado costuma reverter, quais são os setups ali daquela reversão, e eu posso usar isso para duas coisas. Porque o pessoal já fica doido assim, não, pô, vou operar a reversão, que eu pego o início de uma nova tendência, vou pegar alvos grandíssimos assim. é, a E não é pessoa só quer para entrar no cu isso. da mosca. Não é só para isso que serve a reversão. A reversão serve também para se você está num trade de tendência, você identifica que pode ocorrer uma reversão ali,
Você está alongando o seu trade, está alongando, está alongando. Chega num ponto que você pensa, pô, eu acho que esse mercado vai reverter aqui, porque está deixando esse padrão assim, junto com aquele outro. Aí eu falo, pô, vou zerar aqui, vou colocar meu lucro no bolso. Por quê? Porque ele está deixando um padrão de reversão. Então, eu acho que é uma análise que fica super completa. Tendência, lateralidade e reversão. Você fica um trader completo ali no mercado. Por isso que eu Mas gosto você muito diria que dela. é um pouco mais subjetivo ou objetivo? Cara, eu fui assim, do 8 pro 80, né? Eu, a minha grande virada de chave, digamos assim, foi testar a parte totalmente objetiva, mas agora a parte de price action mesmo, eu fui caminhando para esse lado, é bem mais subjetiva, mas assim, não que ela seja 100% subjetiva. Você analisar, fazer análise do contexto, tem Uhum, subjetividade. Mas você, na hora de operar, tem muito ali de setupzinhos também, que eu entendi. até ensinei bastante ali pro pessoal da sala, a contagem de barras. Então, sabendo contar barras, como um conceito que a gente aprende ali na metodologia Brooks, você consegue meio que setupizar alguns padrões. Então, Uhum. você junta tudo, né? É bem completo mesmo a metodologia. Não, show de bola. E, Lucão, uma outra pergunta para você. Hoje em dia, tá? Você acompanha o mercado nesses métodos um pouco mais puro de fazer as operações. O que que faz para te trazer uma confiança maior vendo o gráfico puramente ali, né, o price action? Como é que você tem sua confiança para operar? Porque eu tenho bastante confiança, por exemplo, quando eu faço um trade que está alinhado com a média de 20. No teu caso, de onde você busca essa tua confiança? Então, vendo essa leitura de contexto, junto com essa análise de candle a candle, a gente usa outras ferramentas que não são os indicadores para poder ver a tendência, para poder ver se está lateral ou não. E aí, com essa mala de ferramentas inteira ali, a gente consegue trabalhar. Por exemplo, quando a gente está numa tendência, muitas vezes, se você tiver com a média na tela, você vai olhar aquela média. Aí eu posso traçar, por exemplo, só uma linha de tendência. Uhum, Ah, mas aí uhum. a linha de tendência é subjetiva, que às vezes ela está mais inclinada, menos. Aí a gente aprende a saber quando você vai corrigir ela, ou quando ela está sendo quebrada, lendo a pressão de cada candle. Então você vai ganhando confiança à medida que você realmente Vai entendendo a vai, análise. vai entendendo a análise ali, o que que você precisa colocar na tela ou não. Igual, retração de 50%. É uma coisa que eu sei que você usa que eu também coloco na minha tela. Eu não preciso da média para isso. Então a gente Entendi. vai usando ferramentas ali e coisas assim de análise, às vezes bem básicas que a gente aprende, mas Que que dá para a operar. gente que dá para operar, mas que a gente aprende a colocar sutileza nela, de saber quando que ajusta, quando que você apaga aquele estudo que ele já não está servindo. Entendi. Então você vai ganhando confiança à medida que você vai vendo que dá certo, entende? E aí você usa hoje em dia um gerenciamento de risco em cima dessa tua estratégia. Como que você faz? O gerenciamento de risco é uma coisa assim que eu usava lá no início e que eu passei a fazer diferente, foi a questão de meta diária. Meta diária, para Aham. mim, é um negócio ali que não dá muito certo, porque fica aquela meta querendo ganhar um valor, quando perde, você acaba, dá a impressão que você está sempre parando antes, né? Você perde, você para rápido, na hora que está ganhando ali, você dá a impressão que poderia ganhar mais. Então, eu fiz um gerenciamento semanal. Eu tenho um limite que eu posso perder semanal, o limite que eu posso ganhar, ele não é tão fixo quanto o limite de perda, mas é proporcional. Então, numa semana Uhum. ruim, eu posso perder esse tanto, numa semana boa, vou ganhar mais ou menos esse tanto. Eu não vou parar, por exemplo, assim, segunda, terça, eu operei ali, deu certo, e aí eu não vou parar por causa disso. Bati minha meta da semana. Eu posso continuar, mas eu sempre vou ficar bem tranquilo, porque eu sei que eu já estou com bons trades ali, já não tenho, Legal. já não fica nem tão ansioso para Mas aí operar. você Mas a meta estabelece pelo financeiro. é pelo financeiro semanal, até porque eu tenho operado bastante Forex, FD.
Aí cada uma tem um número de contratos ali diferentes, uma alavancagem diferente. É até meio chato ficar fazendo essas conversões. Só que na meta semanal, eu sei bem a hora de parar, a hora de continuar. E se der o limite na segunda-feira, eu consigo, tipo, sentar em cima da mão aqui e não operar o resto da semana, Entendi. estudar tudo ali que eu estava errando, para na segunda-feira que vem eu conseguir estar com a cabeça fria ali para poder operar. Não, show de bola. E, Lucão, me fala uma coisa, que livro que você hoje recomenda dentro do mercado financeiro aí para quem está querendo aprender, principalmente esses métodos operacionais que você coloca? É, a, Se for pegar baseando aqui no operacional, a trilogia do Al Brooks, seria super indicada. Porém, os livros, eles são bem complexos, assim. É bem difícil a leitura dele, de você conseguir ler o que está falando e entender o que está acontecendo no gráfico, porque às vezes os parágrafos dele são bem grandes, até tem uma figura. É um livro, assim, muito completo, muito bom, né? Uma trilogia, na verdade. O Al Brooks, ele tem 4 livros, né? O Operando Barra Barra, né? O Bye Bye Bar. E ele tem a trilogia, que é o Tendências, Lateralidades e o Reversões. Essa trilogia ela foi lançada depois. Então, ela é como se fosse o livro que tinha sozinho, mais detalhado. Então, não tem necessidade de comprar os 4 ali e tal. Lê a trilogia, que ela é muito boa. Mas, como eu disse, ela é bem complexa, assim, né? Bem grande a leitura dela. Se fosse para eu sugerir um livro mais iniciante ali, talvez eu acho que eu sugeriria também o, o Flávio Lemos, que você fala bastante também, porque ele Legal. fala ali de padrões gráficos, ele fala um pouquinho Ele de dá uma cada coisa. abordagem mais inicial, né, sobre Ele isso. fala um pouco de cada coisa, né? Então é bem legal. E Show de sobre, bola. e sobre mentalidade também, tem 2 livros que são muito bons, né? Que eu já li também, que tá até aqui, né? Vou pôr no cenário aqui, né? O livro É. Trend the Zone, que tem uma tradução dele também com uma capa um pouquinho diferente, que é o Trader Vencedor. É o mesmo livro, tá? Do Mark Douglas. E o outro, Ferramentas Mentais para Traders, do Andrew Smith. Também tem conceitos ali super importantes de questão estatística da operação, questão de mentalidade, gerenciamento, que eu recomendo bastante para quem está começando aí. Não, show de bola. E deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você falou que é bem complexo aí a leitura do All Brooks, né? Para quem está acompanhando a gente aqui, tá, pessoal? A gente vai estar fazendo uma mentoria com vocês, que é a mentoria Masterclass. E eu convidei o Lucas para estar fazendo parte da mentoria Masterclass para ele trazer o método All Brooks para vocês. Porque é bem legal operar, entender o price action. Eu acho que quem entende a estrutura de price action depois entende qualquer coisa dentro do mercado, porque esse é o mais difícil. E aí, Lucão, falando um pouco mais aí dessa estrutura, né, do All Brooks, né, como que você faz assim, tipo, você faz um diário de trade com base ali nos ensinamentos do método All Brooks? Como é que funciona? Cara, antes eu até fazia um diário bem detalhado. Eu pegava o gráfico, tirava o print dele, depois escrevia em cima da tela, fazia tudo ali bem detalhado. E eu acho muito importante fazer isso para quem tá começando. Você pode tirar o print do gráfico, não faz ali na hora da operação, espera o gráfico ter os candles seguintes para você poder analisar o que você poderia ter feito. Uhum. E aí você escreve em cima ali o que você estava fazendo, o que você estava visualizando. Se você tivesse traçado outro alvo, o que teria acontecido. Essa aí é Os uma padrões de setups, né? o que você viu ali no mercado, o que te fez tomar essa decisão. E tem um modelinho de diário também, que tem aqui no livro do Andrew Smith, que é um dos modelos que eu achei mais sensacionais, assim, mais completos que eu já vi, porque ele considera um diário ali em 3 etapas. É como se tivesse o checklist junto com o diário e junto com uma análise posterior ali. Então você Legal. pega no início do dia, anota o que você está pensando em fazer no mercado, questão o que você quer operar, quais os padrões ali, a análise antes do mercado abrir, o que você viu,
Coloca como é que você está se sentindo. Ah, eu dormi bem hoje, ontem foi tranquilo, então eu acordei descansado. Depois você vai colocar numa segunda parte o que que você está fazendo ali na operação. Ah, entrei na operação por causa disso e daquilo, que às vezes a gente vai analisar depois e a gente acha que pensou numa coisa e pensou em outra, né? E Uhum, fala assim, ah, uhum, ia sair nesse alvo aqui, depois você alonga. Depois você nem lembra legal, que você tinha pensado no primeiro alvo antes. Então você faz aquela análise ali durante o trade. Depois, no final do dia, você anota de novo. legal. Como foi sua análise do mercado? E aí, você define um prazo. Pode ser uma semana, você vai pegar os 5 dias de trade, ou um mês, para você reavaliar tudo que você fez, para você não errar mais aquilo. Legal. Então, pô, todo trade aqui eu coloquei que eu fiquei muito ansioso. Todo trade aqui eu falei que eu ia alongar e deixei ir para o stop. Todo trade aconteceu tal coisa e eu fiz tal coisa. E aí você vai olhar aquilo ali e vai corrigir esse erro para as outras semanas você nunca errar. Então, esse modelo aí é o que eu acho bem interessante, que foca mesmo na melhora do seu operacional. Pô, show de bola. Os métodos que você vai trazer do Walbrooks, eles são métodos que têm setups também, né? Eles têm os setups, mas você sempre está tentando olhar meio que contexto ali do que está acontecendo. Então você tem, por exemplo, o pessoal fala, né? A figura é muito subjetiva. Na metodologia tem bastante figura. Então ele vai ser subjetivo mesmo. Só que você vai ter um padrãozinho ali que você vai analisar para poder operar essa figura de uma maneira ali mais que dá mais certo, tem uma boa taxa de acerto, uma boa probabilidade daquilo lá dar certo. E uma coisa que a gente sempre coloca nessa metodologia também é que o Al Brooks chama de equação do trader, que é aquele cálculo que a gente tem para saber se algo é lucrativo ou não, que leva em Entendi. consideração o retorno sobre o risco e a probabilidade daquilo dar certo. Então você junta tudo isso, você monta um quebra-cabeça, né, de tudo, de contexto, de setup, de probabilidade, de risco-retorno, né? Aí você montou esse quebra-cabeça, pô, aí não tem o que dar errado, Não entendeu? tem erro. Não, show de bola. É, pessoal, eu convidei o Lucas aí para estar se apresentando um pouco mais, tá? Vocês que estão acompanhando a gente aí, vocês já devem ter visto, a gente está lançando aí o nosso Masterclass 2.0, uma mentoria. Eu vou estar fazendo com vocês essa mentoria juntos, serão 7 semanas imersivas em mentoria junto com a gente. Tá, eu vou estar passando na mentoria, eu vou estar criando de forma personalizada para quem estiver lá, tá? Eu vou criar um checklist, um plano de trade, tá? Eu vou ensinar vocês a como estar fazendo o backtest, como estar fazendo o setup certinho na hora do gráfico, através dos replays de mercado. Então, eu vou mostrar direitinho o que você tem que buscar de entrada, saída, operação, como fazer o diário, como depois fazer a análise do diário, a otimização do diário, tá? Eu vou fornecer um compilado de 2 anos para vocês e na mentoria eu vou estar chamando aluno por aluno, para o aluno passar para a gente, eu vou fazer uma bateria de perguntas para eu poder criar um plano de trade personalizado para cada aluno. Tipo, ó, você deve seguir essa estratégia, você deve seguir essa estratégia, para você não faça esse tipo de operação. Eu vou estar fazendo isso de forma personalizada, é algo totalmente exclusivo, tá? Não, você pode procurar aí afora, não tem, tá? Se você já acompanha a gente, conhece o projeto 10%, conhece nosso trabalho é extremamente dedicado para vocês, sem ficar aí de enrolação, sem tipo, a gente vem mesmo para colocar as coisas ali, o que tem que ser feito de forma clara, objetiva, e as aulas ali, né, a nossa maestria dentro das aulas, que vocês acompanham aí sempre junto com a gente todos esses anos. E o Lucas vai estar sendo responsável aí em estar ensinando aí o método de price action, tá? Com o All Brooks. A gente vai estar fazendo essa imersão de mentoria durante 7 semanas, ou até mais, porque a gente vai ter mais encontros lá na frente, para eu saber como vocês vão estar operando. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser fazer parte aí do Masterclass. Oportunidade única e exclusiva, porque a gente não vai estar abrindo novas turmas, porque é uma mentoria e mentoria demanda tempo. Mentoria ela é mais denso o conteúdo, então não tem como fazer outras turmas, tá? Turma reduzida, material exclusivo, a gente vai estar fazendo isso. Então, quero convidar vocês, tá? Tá terminando aí as inscrições para a mentoria. Então, se você quiser fazer parte, tá? Já
vem aqui no link da descrição e garante sua vaga e vamos lá junto com a gente. Certo, Lucão? Certo, Mário? Na minha parte lá na mentoria, né, eu vou abordar essa parte aí do Price Action. Aí vão ser 2 semanas de treinamento, né, além das 5 semanas que você vai dar. A minha parte tem 2 semanas, que vai ser uma focada ali em aprender toda essa parte de contexto e parte de leitura barra barra, dos setups e tal. E a segunda semana, gerenciamento de operações. Como escalar um trade, o pessoal costuma chamar muito de piramidar, como você gerenciar o trade, conseguir alongar alvos, quando sair antes, sair depois. Então, toda essa parte de gerenciamento ali que é fundamental também, porque às vezes a gente fica muito ligado em entrada da operação, mas Uhum. gerenciar essa operação ali, às vezes é mais importante até do que o gatilho de entrada em si. Então, vou tentar abordar tudo isso aí com a galera, acho que vai ser bem bacana. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. É, vou desejar a todos aí que acompanham uma excelente semana a todos. E em breve a gente volta com mais tempo aí para estar passando aí junto com o Lucas aí e ele mostrar aí um pouco mais do operacional dele. Valeu, pessoal. Grande abraço.